Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Júlio, esta parada, para você que é atacante, ela mais te ajudou, até mesmo na questão do ritmo de jogo, buscando aí treinamentos, ou te atrapalhou? Para mim, no meu ponto de vista, eu acho que me ajudou, né? Porque eu estava de um tempo parado, serviu para mim me condicionar melhor, entrar no meu melhor. Agora o que vai faltar mesmo é ritmo de jogo, mas isso aí é jogando que a gente adquire. Então acho que para mim, no meu ponto de vista, para mim foi boa. E na sua opinião, e até mesmo em relação ao grupo, quais os principais desafios do Guarani nesta retomada da competição com a possibilidade de jogos a cada 48 horas? Cara, acho que o maior desafio vai ser o desgaste, né? Porque vão ter jogos a cada 2 dias. Então o perigo de lesão vai ser muito grande. Então acho que a gente tem que cuidar ao máximo com isso. A gente tá todo mundo focado para dar o melhor. E eu creio que o grupo tá focado e bem homogêneo, né? Carlos Rodrigues, Rádio Central. Júlio, boa tarde. Pelas informações que a gente tem, você treinou, né, uma boa parte aí dessa, vamos dizer assim, quase nova pré-temporada no time titular, né, ao lado do Bruno Sávio e também do Andrigo. Queria saber como é que foi, né, o entendimento ali do ataque entre vocês e se já dá para garantir, né, que no próximo jogo do Guarani pelo Paulista, que deve acontecer nos próximos dias, você será titular. Eu vim treinando esses últimos treinos aí no titular, na equipe titular. Mas isso aí depende do Alan, né? Não tem como eu cravar se eu vou entrar jogando, se não vou entrar jogando. Isso aí quem define é ele no dia. O que ele achar melhor, qual for a melhor opção para ele. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz, porque todo mundo está treinando da mesma maneira, todo mundo focado para quando chegar o dia do jogo possamos dar o nosso melhor. Ô Júlio, o Guarani teve algumas dificuldades ofensivas, né, nessas primeiras 4 rodadas. Foram só 2 gols marcados e, se eu não me engano, é um dos times que mais finaliza na competição, 55 conclusões. Mesmo assim, marcou poucos gols. E a gente percebeu, né, até no material que foi divulgado pelo clube, que nesse período vocês treinaram bastante finalização. Queria saber se deu para afinar, né, e se foi uma preocupação do Alan Al conseguir acertar a pontaria nesses dias. O importante é que, como você falou, a gente tá atacando, né? Tá finalizando bastante. O que faltava era só o detalhe mesmo, acertar ali a bola no gol, balançar a rede, né? Que é o que importa no futebol, é balançar a rede. Mas eu acho que trabalhamos bastante sim a finalização para dar uma afinada nela e quando chegar no jogo possa começar a entrar os gols. Ana Cecília Pereira, Rede Família de Televisão. Júlio, boa tarde. Com o retorno do futebol, conta um pouco dos bastidores do clima aí com o elenco, como que essa notícia foi finalmente recebida e qual a expectativa agora para você finalmente, né, entrar em campo depois de tanto tempo. Como é que está a expectativa do elenco para esse retorno? A expectativa é a maior possível, né? O jogador, ele treina para jogar, né? O melhor do futebol é no dia do jogo. Então a gente nessa indefinição aí de ter jogo, não ter jogo, pra gente era meio frustrante, porque a gente sempre queria estar jogando. E agora com essa notícia de que o campeonato voltou, a gente está muito feliz, motivado e esperamos dar o nosso melhor para que os resultados comecem a sair. Oswaldo Luiz, EPTV. Boa tarde, Júlio. Nessa retomada do Campeonato Paulista, você, Matheus Davó, o próprio Regis, meio-campista, enfim, são jogadores cuja expectativa é grande sobre vocês, até porque o Guarani tem apenas 2 gols marcados na competição. Você acha que a cobrança vai subir, vai ser mais elevada nesse aspecto ofensivo do Guarani? Acho que a cobrança para todos que vierem jogar no Guarani vai ser enorme, né? Pela tradição, pelo peso da camisa. Então acho que todos que entrarem ali dentro de campo vai ter uma responsabilidade muito grande de desempenhar um bom futebol, né? Então a gente procura concentrar ao máximo para que possa sair esses gols aí. E é claro que você chegou recentemente, né, Júlio? Não dá para você falar por toda a competição, pelos todos os jogos. Mas o que você acha que está faltando para o time ter um encaixe melhor ofensivo e ter mais produtividade, fazer gols,
Foram 2 apenas até agora. Cara, eu acho que um pouco de sorte. A gente criou muitas chances, várias oportunidades, e por algum detalhe talvez não tenha entrado a bola no gol, mas nessa volta aí esperamos que isso possa mudar, possa vir ao nosso favor e que a gente possa conseguir os gols, né? Conseguir os gols, que é o mais importante para sair com a vitória. Isabela Sabélico, Tati, Record TV Campinas. Alan, tudo bem? Com a paralisação... Isabela Sabélico, Tati, Record TV Campinas. Oi, Júlio, tudo bom? Como você vê o Guarani nesta retomada do Campeonato Paulista? Quais mudanças que você, como atleta, observou que aconteceram durante esse período de paralisação? O que o torcedor bugrino pode esperar do Bugre em campo? Eu acho que estamos bem mais preparados, né? Essa parada aí a gente treinou muito mesmo para que a gente se preparasse no nosso melhor. E acho que o torcedor do Guarani pode esperar muita vontade, muita dedicação, vontade de vencer. Acho que isso aí não vai faltar de nenhum atleta aqui. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa tarde, Júlio. Você é um jogador experiente, rodado, que já passou por vários clubes e agora chegou nessa temporada para reforçar o Guarani na disputa do Campeonato Paulista. Eu queria saber em qual posição do ataque você se sente mais à vontade dentro de campo. Um pouco mais aberto, ou centralizado no ataque, ou até construindo as jogadas vindo um pouquinho de trás. Qual posição que você se sente mais à vontade? Que eu me sinto mais à vontade mesmo é jogando pelos lados do campo. Thaís Helena, canal Esportes Online. Boa tarde, Júlio. Os próximos 5 jogos do Guarani são contra a Ferroviária, o derby contra a Ponte, Palmeiras, Santo André e São Paulo. Levando em consideração que as partidas devem ser realizadas a cada 2 dias, como será essa sequência para vocês e como vocês devem lidar com tudo isso? Como eu falei, vai ser muito difícil, né? Porque jogo a cada 2 dias, a gente tem que se cuidar ao máximo, se preparar ao máximo para que não haja lesão, nenhum tipo de lesão, porque nesses casos é muito comum, né, haver lesão muscular, porque são muitos jogos e os jogos são muito desgastantes. Então acho que a gente tem que se cuidar ao máximo para que consiga fazer esses jogos aí em alta intensidade e consiga os resultados. Júlio, para você, essa paralisação do Campeonato Paulista de praticamente 1 mês foi positiva para a equipe do Guarani, levando em consideração que vocês puderam reorganizar a equipe, ajustar algumas coisas que não estavam bacanas, comparando, né, os 4 primeiros jogos do campeonato, ou foi uma pausa negativa que atrapalhou o ritmo de jogo do time? Então, para mim eu acho que foi bom, porque eu vinha de um tempo parado, estava ainda fora de ritmo, precisando aprimorar a parte física, então para mim foi bom, mas eu acho que para o grupo não foi tão bom, porque já vinha uma crescente, né? Eles vinham em uma crescente muito boa, estavam fazendo bons jogos, e aí nessa crescente teve essa parada, né? Então eu acho que no meu caso, para mim, foi positiva, mas acho que para o grupo, se continuar, seria melhor. Ô Júlio, tudo bem? É o Ortiz, certo, aqui da comunicação. Algumas perguntas, 2 colocações básicas. Assim. Primeiro, a gente tem a informação de que os jogos acontecerão sempre depois das 8 da noite, depois das 20 horas, até porque o estado continua, né, na fase vermelha e é proibido qualquer movimentação após as 20 horas. Você acha que isso ajuda um pouquinho, evita um pouco, diminui um pouco o desgaste pelo fato de ser jogo noturno? Eu acho que ajuda, né? Porque jogar à tarde, jogar de manhã aqui em São Paulo, em Campinas, o calor tá muito grande. Então, acho que jogando à noite o clima ameniza um pouco. Acho que ajuda assim a se desgastar menos. E por último, assim, para a gente encerrar, a gente sabe o momento difícil que o mundo todo está passando, né? Nosso estado aqui sofrendo bastante também com a pandemia. Queria que você fizesse aí um apelo para que o nosso torcedor torça de casa, que ele fique em casa nesse período, que a gente vai estar aqui representando o Guarani por eles, né, Júlio? Sim, o torcedor bugrino,
que nos apoia aí, que sabe do momento que a gente vive aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, que venha nos apoiar de casa, né? Venha tá sempre torcendo de casa, que a gente vai sentir com certeza a energia de vocês, torcedores, porque, como eu sempre digo, vocês são o nosso 12º jogador e a gente conta muito com vocês aí de casa. Valeu? Tamo junto.